pastor, que Pindorama acolheu em ventre e verdade, paradisíaca natureza, o sedento colonizador. Por aqui aportou o branco homem, que em escuras vicissitudes almejava a reparação. Prisioneiros libertos venceram léguas e degredo, desfraldando velas no desconhecido além-mar. Em praia tranquila fincada foi, com vigor, a missão e a bandeira que traduziria a vocação. Deus, Cristo e caridade uniria em amálgama de raças o berço de um único povo, brasileira nação, ecoando a coragem de um justo varão, não mais palestino, mas paladino de sublime missão. Ismael reúne de novo a aliança do exílio e do êxodo em processo de redenção. Em trópico divino, o encontro do simples nativo com o europeu altivo, de soberba presunção, completaria o buril do aprendizado, somando-se ao africano escravizado, testemunho de trabalho e sublimação. Nesse solo dadivoso e gentil, somos todos em um, exercitando virtudes, forjando caracteres, enrijecendo qualidades para ao mundo ofertar, de forma impessoal e indistinta, matizes e sabores, talentos e amores, ao oceano novamente se lançar. Terra à vista se apresenta, gigante e desafiadora. O timoneiro firme e robusto nos garante o leme seguro. O oceano bravio não mais nos impõe medos e incertezas. No céu, a constelação do cruzeiro nos aponta belezas. Como bússola de nossas potencialidades, revigora o chamado da realeza. Navega, fiel marinheiro, até a borda do mar. Navega, fiel marinheiro, que vento não há de faltar. Querido Ismael, hoje me reporto a vós, anjo tutelar do nosso Brasil. Recebestes do divino Rabi a incumbência de alçar ao alto a imagem da cruz, a essência do Evangelho, a imolação de nosso Mestre, traduzida em constelação no céu da pátria do cruzeiro. A pandemia nos visita, conclamando as nações e a humanidade a uma reflexão, a uma pausa para a retomada de curso. Neste momento decisivo, sabemos que é necessário ouvir, enxergar o que está por trás dos acontecimentos. Olha por nós, Ismael. Rogo a tua intercessão junto a todos os espíritos de primeira ordem, tutores dos demais países do nosso planeta. Que a humanidade seja envolta em um manto de paz e esperança, de resignação e fé. Somos filhos de Deus e um pai não abandona seu rebento. Olha por nós, Ismael. Cuida deste Brasil, pátria do Evangelho. É chegado o momento de darmos o testemunho da confiança que alimentará a nós mesmos e as almas sedentas de irmãos de vários outros países. Somos coração e este faz verter ao corpo maior que é o mundo a seiva em sangue dos propósitos maiores do amor. Confiamos em ti, Ismael, que o verde das matas, o azul do oceano, rios e lagos, o solo bom em que tudo floresce e frutifica, seja esteio para alçarmos pensamentos ao alto e que nós sejamos celeiro para o mundo em atos de renúncia e resignação.
Confiamos em ti, Ismael. Fostes designado para ser o zelador dos patrimônios imortais, dos valores que constituem a terra do Cruzeiro. Que possamos colocar também sobre nossos braços, mobilizar os refúgios mais íntimos do nosso espírito, a encerrar fileira contigo na sublime ação de acolhimento e consolo a todos que sofrem. Seja conosco, Ismael. Inspira-nos ações no bem, pois somos filhos diletos, embora sementes ainda imperfeitas do bondoso jardineiro Jesus. Em nossa marcha através dos tempos, enquanto nação, temos como brasileiros o dever de considerar o valor espiritual da nossa pátria e, com nossas ações e movimentos, chancelarmos a vocação deste grandioso destino. Seja conosco, Ismael, fazendo vigorar na terra do Cruzeiro a doutrina de amor do Mestre Nazareno. O que dizer no Tempo dos Vice-Reis, capítulo 12? Pois é. Antes de falarmos sobre isso, queria fazer só um pequeno comentário, Cris, por favor, que é o seguinte, sobre o propósito da nossa série, propósito do nosso trabalho. O nosso propósito não é fazer uma leitura materialista da história do Brasil. Nós não somos historiadores, não é nosso propósito fazer o estudo da história do Brasil em si. Também não é nosso propósito fazer um estudo da obra, mas o nosso objetivo é fazer um cotejo entre o que está disposto na obra e aquilo que a história do Brasil revela, de maneira que os pontos de conexão que a obra faz com a história, do ponto de vista material, recebam de nós um olhar mais atencioso e que a gente não se detenha apenas na história do espiritual, da movimentação espiritual, mas que a gente consiga enxergar por baixo desses panos tanto o aspecto dos espíritos trabalhando como a movimentação humana, ou seja, a exemplo de evolução em dois mundos, aqui é história em dois mundos. Isso aí. É história vista no ângulo terreno, na movimentação dos personagens humanos do lado de cá e a movimentação do lado de lá, com as incursões naturais para o entendimento mais específico dos personagens. Porque, às vezes, a gente lê essa obra e a gente está muito focado no aspecto espírita que ela possui e não se detém para fazer um mergulho de maneira mais efetiva em algumas considerações mais próximas daquilo que a história nos remete. Mas, mesmo assim, não é um estudo da história do Brasil, simplesmente, mas é o trançar dessas duas histórias na construção de uma visão integral da visão que os espíritos apresentam sobre a história do Brasil. Dentro dessa visão mais alargada, né, Elahá, que só a vivência espiritual, né, o desapartar do físico, o desapartar do material permite. Essa visão mais alargada, a visão espiritual. É isso mesmo, meu irmão. Muito bom. Muito bom você dar esse tom editorial, porque tem muita gente nova chegando, então a gente meio que apresenta aí o norte do nosso trabalho, né? Queria aproveitar e fazer umas observações para a gente casar isso com as histórias anteriores que a gente vem trabalhando. Nós vamos comentar assim o nosso assunto de hoje muito em cima do que está disposto no capítulo 12 da obra. Uhum. E para que a gente possa fazer uma aproximação e ingressar efetivamente nesse capítulo, é necessário que a gente recue um pouquinho na história para entender alguns fenômenos que aconteceram no finalzinho do século XVII, um momento que aparentemente foi sem grandes importâncias para a nossa visão pela janela de tempo curta, de 60 anos, mas foi uma janela de 60 anos que mudou a história tanto da América Latina
como mudou a história da Península Ibérica. Esse período do qual estamos falando é a janela de tempo onde se dá a União Ibérica. Portugal e Espanha se tornam uma única nação por questões de heranças de trono, e, em função disso, Portugal e a Espanha deixam de ter fronteiras e passam a ser um único país. Com essa consequência, o Tratado de Tordesilhas desaparece em termos de funcionalidade, porque era a mesma nação, não tinha mais sentido você ter uma divisão entre Portugal e Espanha, e isso favoreceu muito ao lado português, que, pelas suas bandeiras, invadiu os espaços da Espanha e foi conquistando o território, permitindo assim que uma série de personagens que nós já tivemos a oportunidade de discutir nas nossas reuniões anteriores, como Fernão Dias Paz Leme, Borba Gato, Raposo Tavares e tantos outros que a gente conhece só como nome de rodovia, foram homens que adentraram o território brasileiro para alargar o nosso formato enquanto país, e quando 60 anos depois essa união foi desfeita, o Brasil já tinha tomado parte do território espanhol, não teve mais retorno. Então, do ponto de vista brasileiro, houve uma mudança nas nossas fronteiras durante esse período de 60 anos, que definiu fundamentalmente aquilo que nós somos, à exceção do Acre, que foi adquirido depois da Bolívia. Mas o contorno assim consolidado do país, ele vai se dar em função das bandeiras que avançam no território e vão promover esse modelo que a gente tem do mapa brasileiro. Isso para o Brasil foi muito bom, para Portugal foi horrível, porque a Espanha sugou as energias de Portugal, desaparelhou o Estado, deixou Portugal à míngua. Ele empobreceu, é uma coisa tão impressionante, porque ele era tão rico, porque ele tinha tantas colônias ali na Ásia e tinha colônias na América, mas a Espanha sugou as energias e deixou Portugal numa condição sofrível do ponto de vista econômico. Portugal, então, fez um movimento de libertação apoiado pelos ingleses. E, a partir do apoio que os ingleses deram, Portugal teve um fôlego, um ânimozinho para conseguir promover a sua libertação e restaurar a sua condição de liberdade, voltando a ser país. Não fosse isso, Portugal ficaria verdadeiramente sempre como uma nação subjugada aos espanhóis. Teria sumido Portugal. Dentro da Espanha, a gente tem uma série de povos que vivem lá dentro tentando sua liberdade, né? Na região mais voltada próxima da França, nós temos ali os bascos que lutam para ser um povo e tal. E se não fosse talvez esse movimento, os portugueses estariam incorporados no território espanhol, sem condição de liberdade, e teriam, é uma hipótese, até desaparecido como nação. Mas aí eles conseguem esse apoio da Inglaterra e se libertam. Se libertam pobres, mas se libertam. E em função disso, nesse ambiente de libertação e de pobreza, de desaparelhamento tecnológico, sem fábricas, sem oportunidade de empregos, sem condição de oferecer competitividade para essa nação que era tão rica com as suas colônias, que nós vamos encontrar a nação portuguesa no início do nosso capítulo. Então, qual é a moldura onde a gente vai começar a nossa conversa de hoje? Portugal liberto da Espanha, exangue, morto, cansado, exausto, sem forças para lutar, mas querendo ser independente. Rico, mas não pode comer ouro. Ouro não se come. Eu tenho muito ouro, mas eu não como ouro. Eu não tenho campos, eu não tenho produção, eu não tenho tecnologia, mas tenho muito ouro. Mas eu sou uma nação desaparelhada politicamente, economicamente. Eu tenho ouro, mas eu não consigo dinamizar a riqueza que eu tenho. É como alguém que diz assim, puxa, tem uma nação rica de petróleo, mas ela é pobre. Ela tem petróleo. Mas isso é uma riqueza, mas não sabe explorar. É pobre. Era uma nação falida do ponto de vista de perspectiva, mas cheia de dinheiro. Mas não sabia o que fazer com isso. Então, a fotografia que a gente vai encontrar é essa. O Brasil alargou suas fronteiras, perspectivas enormes,
produzindo muito ouro, Portugal retirando o ouro do Brasil, mas totalmente destruído politicamente, economicamente, pelo período de opressão que sofreu durante a união com a Espanha. E aí, nessa janela de tempo, vai aparecer uma nação que vai oferecer a mão para Portugal, oferecendo um tratado para tirar Portugal da fragilidade que ele estava, porque sem essa condição não tinha exército, não tinha como combater possíveis invasões ao Brasil. Então, vejam, eu estou com muito dinheiro, mas eu não tenho campos, eu não tenho produção, eu não tenho comida, eu não tenho fábricas, e tenho uma colônia riquíssima que eu vou perder, porque eu não tenho como defender as fronteiras desse meu país. Estou realmente sem perspectiva de solução. E aí, Cris, o que vai acontecer com Portugal? E aí que a gente está nos tempos dos vice-reis, né? É assim que Humberto de Campos intitula o capítulo de hoje. E essa instalação do governo geral do Brasil, e nesse caso, e ele também vai tratar um pouco disso ao longo do capítulo, essa instalação ela se dá de uma forma mais contundente no Rio de Janeiro, que começa a despontar como um local protagonista, né, de todas essas forças em construção, em alargamento de potencialidades. Essa expansão comercial e militar, justamente da cidade do Rio de Janeiro, graças a Minas Gerais, né, que fazia ecoar pelo Rio de Janeiro, por Paraty, né, todo o ouro para a Europa, acontecia aí nessa primeira metade do século XVIII. Né? Então, a gente está falando de 1700 até 1750, nos tempos dos vice-reis. Mas, na realidade, o vice-rei, né, que trazia o título aos seus governantes, vice-rei do Brasil, o vice-rei do mar e da terra do Brasil, ele dispunha de um título muito mais honorífico do que de verdade aquele título que traz poder decisório, né? É um poder não efetivo, na verdade. É o que os vice-reis no Brasil acabavam exercitando. E Rio de Janeiro e Salvador sempre foram, né, as duas cidades, Salvador como primeira capital, depois Rio de Janeiro, ganhando esse protagonismo, por conta de todas as injunções políticas e por conta disso que Elarrat acaba de explicar também, esse período de unificação, digamos assim, de Portugal, melhor dizendo, com Espanha, né, fez com que todos os olhares se voltassem rumo ao sul, né? Então, a Portugal fez questão de, estrategicamente, politicamente, valorizar Rio de Janeiro, que estava entre o Nordeste, né, pujante, naquele primeiro momento de ocupação do Brasil pelos colonizadores portugueses, e Rio de Janeiro começou a ficar ali no meio do caminho, chamando a atenção. Estavam mais próximos, né, os moradores do Rio e as forças do Rio de Janeiro estavam mais próximas daquilo que acontecia de muito importante em termos de dinâmica política, que era as fronteiras mais ao sul com as colônias espanholas. Então, o que a gente pode apontar em termos de dados históricos é que as 9 capitanias gerais do Brasil, justamente desse século XVIII, assim como as outras 9 capitanias que lhe eram subordinadas, quase elas não se comunicavam entre si. Né? O Brasil sempre com essas dimensões continentais, os portugueses sem condição de fazer toda a varredura desse grande território, o controle, o processo de ocupação desse grande território, elas estavam apenas unidas em termos assim de necessidade de obediência à coroa, a Lisboa, né? Mas não havia conexão entre essas unidades. E essa história isso era até desestimulado, né? Exatamente. O governo português não tinha interesse na conexão entre as capitanias. Estranho isso, mas era uma decisão da coroa.
E aí a gente começa a ver a evolução da história quando, mais lá na frente, né, a gente vai tratar disso ainda aqui na sequência das nossas lives, mais lá na frente acontece um marco histórico importantíssimo quando Napoleão ocupa Lisboa, invade Lisboa, e aí a partir de 1808, né, já no comecinho do século XIX, a vinda da família real portuguesa para o Brasil. E aí vira-se uma página grande desse lindo livro de história que é a evolução da nossa pátria do Cruzeiro. Mas no tempo dos vice-reis, o Rio de Janeiro começa a surgir como um ponto importante, estratégico, político, geográfico, para o desenrolar de toda essa história. E no capítulo, Humberto de Campos, o autor espiritual da obra, nos dá um pouco notícias, né, desse cenário, desse Rio antigo, desse Rio do século, segunda metade, primeira metade do século XVIII. Elahá, o que você lembra aí de importante para pontuar para a gente? Não, queria só, antes da gente comentar um pouquinho sobre o Rio, fazer um comentário sobre uma questão do cenário político. Porque o que aconteceu? Portugal fraco, Portugal sem forças, não conseguiria defender as fronteiras do país, Brasil, que seria tomado pelos franceses, pelos holandeses, pelos próprios espanhóis sedentos de terras e das riquezas que o Brasil possuía. Como que o plano da espiritualidade se manteria? Como que se conseguiria isso? Porque havia interesse da espiritualidade que Portugal continuasse sendo a nação tutora do Brasil, pelos valores que tinha. Mas que valores são esses? Essa proximidade entre as classes sociais, essa relação promíscua entre o poder e o povo, que não existia nas outras nações que tinham cortes bastante distantes da população. Os portugueses tinham, a corte portuguesa tinha um ritual que só eles tinham, chamado beijamão, que as pessoas iam beijar a mão de Dom João e ele passava horas sentado e qualquer pessoa entrava na fila, vinha beijar a mão dele e fazer pedido. Essa invenção só português que tinha. Como que você vai chegar na rainha da Inglaterra, eu quero beijar a mão dela, que eu quero fazer um pedido? Isso não existe. Mas a corte portuguesa tinha o beijamão. Eram horas e horas que a família ficava posta, aquela fila interminável, as pessoas vinham beijar a mão dele. Às vezes, índios distantes, não, eu quero ir beijar a mão do imperador. Aí eles vinham de longe. Andavam dias a cavalo para poder chegar, pastoreados pelas tropas da coroa, para poder chegar e beijar a mão do regente ou do imperador. Então, havia uma relação muito interessante entre a nobreza e o povo. Essa relação com o cristianismo também era muito interessante. A nação portuguesa ela não tinha sofrido os impactos da Revolução Francesa, que esfriou o coração dos homens em relação ao cristianismo. A França, no século XIX, século XVIII, com a Revolução Francesa, fez uma ruptura com a religião. Desde lá, houve um apartar da religião do Estado e uma perseguição progressiva de todos os aspectos religiosos. A Inglaterra, mais ainda, em função do distanciamento pela criação do anglicanismo, que foi fazendo o quê? Foi promovendo neles uma distância das relações diretas com o pensamento do Cristo, em termos de vivência da sua mensagem. A Europa, como um todo, tinha um esfriar das relações cristãs, mas, ao mesmo tempo, o Portugal, com todos os defeitos que tinha, trazia a mensagem cristã muito viva. Então, havia interesse da espiritualidade em manter. Só que não tinha como, gente. Como é que você vai manter uma nação toda esfacelada, defendendo um território do tamanho que o Brasil tinha? Isso é uma tarefa impossível. Então, a espiritualidade saca uma solução para que Portugal conseguisse ficar. O que faz? Eles assinam um tratado com a Inglaterra. É um tratado perverso. Mas foi uma estratégia de sobrevivência. A Inglaterra disse o seguinte para Portugal: olha, meu querido, eu tenho exército, eu tenho uma esquadra, posso defender o Brasil, posso defender você. Ninguém vai te invadir, ninguém vai fazer nada com você. Eu te protejo, cara, sou teu amigão. Você nem precisa ter medo de perder o Brasil, porque eu vou tomar conta de
tudo para você. Eu sou seu grande parceiro, faço tudo para você. Eu mando minhas fábricas, meus produtos. Você nem precisa desenvolver nada. Você está sem fábricas? Eu tenho fábricas, amigo. Então, eu te mando tecidos, eu te mando indústria, eu te mando tudo já pronto. Você só comprar. Não precisa fazer nada. Não precisa nem se desenvolver tecnologicamente. Eu protejo as fronteiras do teu país, da tua colônia. Eu fico lá protegendo o Brasil para você, lindamente, muito bonito para você. Protejo tuas terras, protejo tudo. Eu só quero uma coisa. Nem quero muita coisa, eu só quero uma coisa. Você me dá uma coisa, eu faço tudo isso. Olha, eu protejo teu país, protejo tua colônia, eu levo meus produtos. É um negoção para você. Eu só quero uma coisa. Todo o teu ouro. Só. Portugal aceitou o tratado. Esse tratado foi firmado em 1703. É o chamado Tratado de Methuen. E esse nome é por conta da pessoa que assinou esse tratado, o inglês que assinou esse tratado. Denise Balot, nós temos alguma figura para falar quem foi esse personagem? Temos uma foto dele, quer ver? Oh, deve ser um inglês lindo. Olha que espetáculo! Esse inglês foi o articulador desse tratado. A gente não pode dizer assim, nossa, mas foi um tratado horrível. Para Portugal, pode ser até ruim, mas o que é que você faz se você não tem estrutura? Vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Eu não sei se foram-se os dedos e ficaram os anéis, ou se foram os anéis e ficaram os dedos. Ou se os dedos foram junto com os anéis. O certo é que os anéis eram de ouro, então foram os anéis, ficaram os dedos. Foram os anéis, ficaram os dedos. A gente ouve muito falar assim, o ouro do Brasil não ficou em Portugal. O ouro do Brasil está todo na Inglaterra. E a gente fica assim, mas por que foi para a Inglaterra, meu? O que foi? Era uma dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. Não era bem uma dívida, porque dívida é dívida. Não era uma dívida. Era um tratado do tipo, você me protege, eu te pago. Não sei se a gente pode chamar isso de dívida, mas é um acordo mesmo, um acordo. Você cuida de mim e eu pago pelo cuidado. Se você é meu cuidador, eu pago para você. Então, foi um contrato em que a Inglaterra, para garantir a integridade do território brasileiro sem invasão, e para garantir que Portugal não fosse invadido, e ofereceu produtos tecnológicos para Portugal, das indústrias que eram inglesas, deixou Portugal sem desenvolver tecnologicamente. Teve um atraso econômico absurdo. E ficou só assistindo o ouro sair e passar direto para a coroa inglesa. Então, não é em verdade quando se diz que o ouro do Brasil foi para a coroa inglesa. Realmente isso aconteceu. Esse tratado garantiu, do lado da espiritualidade, o que se interessava. A espiritualidade está atrás de dinheiro, está atrás do plano. Qual é o plano? Portugal tem que manter a condição cultural para que esse país cresça sob a égide do pensamento português e avance. Então, como diz aí a Patrícia de Roios, foi um combinado que saiu caro. O combinado não é caro, mas esse saiu, porque assim, é muito, 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 muito ouro, mas o ouro não fica em Portugal. E Elahá é interessante, deixa eu só sublinhar, porque aí a gente traz Humberto de Campos para exatamente ratificar o que você está nos entregando, você está nos explicando. Ele tem uma frase belíssima nesse capítulo, quando ele fala assim, exatamente sobre o tratado, sobre o acordo. A Inglaterra ficaria com o ouro tangível, enquanto Portugal guardaria o ouro imperecível. E de que ouro a gente está falando, né? O ouro dos corações, dilatando a sua fé e as suas fronteiras, eternizando o patrimônio das suas tradições e das suas esperanças no tempo e no espaço. Então, assim, é exatamente o que ela explicava no início da live, da nossa proposta editorial, que aqui Humberto de Campos nos chega com esse balanceamento de ideia.
ele está nos dando a visão espiritual alargada, ele enquanto autor espiritual, né, revelando para a gente qual era a estratégia espiritual por trás disso tudo. Quer dizer, como o Elahá está dizendo, Portugal, os espíritos condutores, né, planejadores dessa vocação espiritual da nossa pátria, não tinham interesse de fomentar a ganância, fomentar a cobiça portuguesa, muito pelo contrário. Então, vamos deixar isso com os ingleses para a gente garantir que a manutenção desse potencial religioso, desse potencial cristão do Portugal, que não havia sido contaminado com as ideias iluministas, com as ideias científicas do positivismo europeu. Então, é interessante, e esse livro é uma pérola por isso, que ele nos entrega esse olhar mais alargado. Mas eu te cortei, Elahá, continua aí, por Não, gentileza. não. Pode continuar. Não, eu só quis pontuar justamente essa frase, né, de Humberto de Campos, que em um parágrafo ali ele resumiu toda a estratégia espiritual de Ismael, É, que está ali no comando da estratégia toda. quando a gente olha assim, nossa, mas Portugal se acabou com isso. Mas o objetivo não é a riqueza, o objetivo era garantir a construção de uma pátria que permitisse isso. E não um processo de enriquecimento a preço de que, de repente, os objetivos maiores não fossem alcançados. Então, é assim, só para a espiritualidade aponta para cá, os homens fazem assim, aí ele faz assim, aí o vento não pega direito na vela, mas eles vão arrumando a vela do barco e o barco vai rateando para um lado para o outro, mas ele vai seguindo. Então, no frigir dos ovos, o resultado é esse. Então, acaba acontecendo o resultado que se quer, né? Então, isso é muito importante, que se observe que pode parecer um acordo ruim, mas ele tem a permanência do propósito maior. E aí, Humberto de Campos, na continuidade do capítulo, aí é que ele cria, né, o ensejo para estudarmos um pouco sobre Rio de Janeiro nessa situação. Rio de Janeiro tinha porto, o Rio de Janeiro era canal de saída para a Europa, escoamento do ouro, né? Os bandeirantes, eles adentraram as florestas e as matas brasileiras, chegaram até os rincões, os sertões do Brasil, e depois fizeram escoar esse ouro, né, passando por Minas, Vale do Paraíba, né, toda aquela região ali, Paraty, chegando também a escoar pelo porto do Rio de Janeiro muitas riquezas, Veja muitas que da Europa. Minas Gerais não tem esse nome à toa, né? Tinha uma quantidade muito grande de ouro e de outros minérios, mas não tem mar, não tem saída para o mar. Então, toda a riqueza tinha que vir por algum caminho para ter um porto para a saída. E o porto para a saída não era São Paulo, porque está mais acima. Então, eles vinham de Minas, pegavam aquelas estradas reais, e pela estrada real vinha descendo, vinha serpenteando, contornando as montanhas, chegava no Rio de Janeiro, e no porto é que escoava todo esse produto. Então, o porto do Rio era um porto rico, comum, um porto rico no sentido não de Porto Rico, mas um porto rico pela possibilidade de ter ali o escoamento de muitos produtos e muitos viajantes, muitos homens que vinham de fora. Então, era uma cidade, sim, numa expressão mais próxima de hoje, muito muvucada. Tinha uma muvuca muito grande, porque tinha muitos marinheiros, muitos viajantes, muitas culturas diversas, muitos espaços de lazer, muito ambiente que era oferecido para o divertimento das pessoas. Era uma cidade alegre exatamente pela possibilidade de oferecer aos viajantes os espaços aonde eles pudessem se divertir. Ao mesmo tempo, e aí a gente está já traçando um cenário do Rio de Janeiro, era uma cidade extremamente insalubre, né? Sem nenhum tipo de cuidado sanitário, vielas estreitas, né? Sem nenhum tipo de processamento, né, dos dejetos humanos. Ela vai já nos contar uma história pitoresca, mas porém muito triste, né, que marca
né, uma característica dos escravos do Rio de Janeiro. E o porto, que servia de escoamento para todas essas riquezas do Brasil, que enchiam os bolsos europeus, também era um porto que acolhia, né, uma das maiores desditas e tragédias, insensatez humana, que foi justamente o processo da escravidão. O porto do Rio de Janeiro era um grande porto de entrada para o tráfico de escravos. E daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho dessa questão do tráfico de escravos, porque faz desenvolver na região portuária do Rio de Janeiro, nos arredores do porto, né? Que inicialmente se localizava, e aí para quem é do Rio, para quem conhece o Rio, vai poder perceber o tamanho, né, desse olhar enviesado dos nobres portugueses, inclusive depois da chegada da família imperial. Quem tem protagonismo nessa história é a senhora Carlota Joaquina, esposa de Dom João VI. O Porto do Rio era ali onde hoje se localiza a Praça 15. Tanto que o Paço, o primeiro local, né, que acolheu a família imperial, era justamente na Praça 15. Depois se tornou Paço, enquanto paço de despacho, paço de trabalho do Dom João e depois do seu filho, Pedro I, que passaram a morar na Quinta da Boa Vista. Mas Porto do Rio era ali. E incomodava a senhora Carlota Joaquina o visual dos escravos desfilando ali no mercado dos escravos, no sopé da sua janela. Então, ela manda, né? Mas ela não manda acabar a escravidão, né? Não, mas ela manda tirar das vistas, né? Então, pois é, Manda olha a tirar das solução que ela vistas. deu. Exatamente. Então, ela manda construir o porto, né? O porto do mercado de escravos mais distante, além do mosteiro de São Bento, que era um dos morros ocupados pela comunidade beneditina, também portuária, ali na região do Rio, e constrói-se o porto dos escravos, né? Que depois vai ser restaurado para a chegada da esposa, né, prometida do imperador Pedro II, Teresa Cristina, né, que chega no Brasil para viver com Pedro II, já casada também. Então, quer dizer, tem todo esse deslocamento geográfico, e quando Carlota Joaquina, que estava incomodada por ver os escravos desfilando na sua janela, manda construir o porto na região portuária, que hoje é do Rio, região portuária do Rio, se constitui ali o mercado de escravos e o Cais do Valongo. E esse Cais do Valongo é até hoje, né, dentro de um circuito histórico, cultural do Rio de Janeiro, é até hoje um local onde se cultua justamente essa contribuição do povo africano, da etnia negra, para a constituição dessa raiz que é o amálgama de raças no Brasil. Mas eu acabei falando muito. Fala aí um pouquinho, ela, e Denise. Denise tem foto. Denise tem foto dessa região portuária aí. Tenho. Eu busquei porque eu fiquei interessada em saber como é que estava hoje. E olha como é que está. Olha. Esses degraus que vocês estão vendo eram degraus que foram achados arqueológicos, né? Então, aqui, esse grande prédio de fachada marrom era um prédio construído pelo Barão de Mauá, porque aqui também, exatamente nesse porto, nessa praça, era o final da via ferroviária, construída pelo Barão de Mauá já aí no Segundo Reinado, e fazia todo o escoamento da produção do minério, do ouro, para o porto, né? E aqui, hoje em dia, é um hotel que está até fechado, porque não tem mais frequência nenhuma, e aqui toda a região portuária, sendo que se descobriu as escadarias antigas do porto, né? E se fez esse marco, né? O marco no meio da praça, para pontuar aí o local de achado histórico. Esse processo de trazer os escravos da África para o Brasil, eles eram jogados no porão. Por que os escravos vinham sempre no porão dos navios?
Por que eles não eram colocados no convés? O que obrigava com que eles fossem trazidos como carga dentro de um espaço que não tinha sequer oxigênio? Uma boa parte deles acabavam desencarnando por maus tratos, fome, sede, doenças durante a viagem. Existe um historiador muito famoso, tem uma trilogia, inclusive, sobre a história do Brasil, e ele comenta que aproximadamente 55% dos que eram efetivamente trazidos das praias africanas para o Brasil desencarnavam ou no trajeto ou na chegada, eles tinham algum percalço. Então, é como se você recolhesse um conjunto de pessoas para um determinado objetivo e só chegasse metade do lado de lá. Metade se perdia no meio do caminho. Então, eles vinham nos porões, sem acesso à luz, eles não sabiam se era dia, se era noite, não sabiam nada, para não provocar neles a dor da saudade. Porque quando eles eram trazidos no convés dos rios, eles gritavam desesperadamente ao verem partir das costas de seu país e verem o barco se afastar das terras que eram suas. Então, a dor da tristeza, a depressão, que eles chamavam de banzo, que acometia a todos eles em função da saudade, provocava depressão e morte em muitos deles. Então, na crença dessas criaturas que tinham essa visão tão enviesada, como você colocou, eles segregavam os nossos companheiros que vinham para o Brasil no fosso desses navios, para que eles não tivessem a menor visão do que estava acontecendo do lado de fora. Esse modelo cruel, inclusive, ele é destacado dentro do texto como sendo uma das questões mais dolorosas desse fenômeno da escravização, e existem algumas praias de lugares na África, onde ainda é possível enxergar uma cadeira alta, feita de pedra, onde a autoridade religiosa sentava-se nessa cadeira de pedra altiva, quando as embarcações partiam, para abençoar os navios, na expectativa de que a perda fosse pequena e, assim, a maximização dos lucros na venda das criaturas para outras criaturas, como se as pessoas pudessem ser objeto de venda. Então, você vê o como nós somos cruéis, o quanto nós conseguimos descer em função da nossa visão equivocada do que seja o propósito da vida. E nesse período que a gente está falando, dos vice-reis, de tudo isso, fervia o processo da escravização, porque precisava de ouro, precisava de riquezas para pagar a Inglaterra. É um período de muito fomento da produção de ouro em Minas Gerais, durante o período do século XVIII. Observem que é no final do século XVIII que vai acontecer a Inconfidência Mineira, que a gente ainda não falou ainda, nós estamos ainda na primeira metade do século XVII, mas a Inconfidência Mineira é em função desse desejo acentuado de ouro, 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 para conseguir alcançar os objetivos. Então, a sociedade carioca ela estava repleta dessa prática infeliz da escravidão. Ali, o Valongo, o Porto do Valongo, era um local extremamente agitado do comércio de escravos, o tempo todo chegando, sendo vendido, chegando, vendido. É assim, é muito doloroso. Não foi assim um porto, colocou o porto ali, onde chegar um, a gente coloca. Não! O mercado de escravos era fervilhante. Os barcos que chegavam trazendo escravos eram muito frequentes, e ali havia uma movimentação econômica muito forte na compra das pessoas e na chegada sucessiva dos barcos que ali aportavam, trazendo mais e mais pessoas para o atendimento desses interesses. Nos cortiços, Elahá, os negros eram expostos como mercadoria, em vitrines. Né? E nesse da escravidão, diga-lhe, Denise. Separava mãe Sim, de filho, sim. marido de mulher. É exatamente isso que eu ia comentar. Na verdade, era uma estrutura tão absurda que, primeiro, fazia-se toda uma varredura psicológica dos escravizados, no sentido de retirar deles qualquer noção de pertencimento. Então, eles eram traficados como
espólio de guerra, né? As Assim, tribos claro. perdiam, vendiam aqueles habitantes daquele local perdedor para os mercadores europeus, mercadores portugueses. Eles eram entregues como moeda de troca, de espólio de guerra. Só que eles tinham as suas raízes, eles tinham as suas tribos, eles tinham as suas etnias, o seu Eram nome. príncipes. Eram príncipes, eram reis, eram princesas, eram rainhas e eram exportadas, né, como matéria-prima humana, matéria produtora humana para além-mar, para outro continente, para cá. E eram classificados, vejam que loucura isso, pela estrutura comercial portuguesa e pela estrutura comercial dos mercadores de escravos e traficantes, pelos entrepostos de despachos desse grupo. Então, por exemplo, os escravos que eram embarcados em Guiné, eles ganhavam o selo, a marcação de serem do entreposto de Guiné. Os escravos que eram despachados por Angola, os escravos que eram despachados pelo Congo, todos ganhavam um selo. Então, era o escravo do Congo, o escravo de Angola, mesmo que eles não fossem de Angola, mas eles foram despachados enquanto escravos do entreposto comercial escravocrata do Congo. Então, eles ganhavam selos. Então, vejam que, além da crueldade per si, retiravam dessas criaturas todas as noções de pertencimento, de cultura, de história, de laços, de De afetos. Era uma família. barbaridade. Era uma De barbaridade. família, de família. E aí, a Cris estava comentando sobre a questão da escravidão. A obra que a gente está comentando, ela é de 1938, escrita por Chico Xavier, que morava no interior de Minas, sem acesso à cultura, a livros, a nada. Ele não teve acesso a conhecimentos acadêmicos, era um homem de formação primária. Mas ele traz alguns conceitos que a gente encontra hoje no escrito dos historiadores mais modernos da história do Brasil. Quem pegar o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vai encontrar no capítulo 12, que é o que a gente está comentando hoje, a descrição de um fenômeno que acontecia com os escravos, que hoje os historiadores mais modernos que nós temos relatando a história do Brasil resgatam com riqueza de detalhes aquilo que Humberto de Campos cita na obra. Ele cita na obra que havia um conjunto de escravos que tinham a responsabilidade de levarem os dejetos das famílias nas quais eles serviam em potes grandes da casa onde eles eram escravos até o rio, onde eles jogavam os dejetos, que não tinha vaso sanitário, não tinha nada, jogavam os dejetos e voltavam por esse caminho. Esses escravos que faziam essa atividade, eles levavam esses vasos e esses vasos derramavam urina nas costas deles e ia queimando. Eles tinham as peles manchadas por conta disso. Está lá na obra do Humberto de Campos. Aí, quando você pega as obras mais modernas, escritas agora, no tempo atual que vivemos, diz o seguinte, que do período em que acontecia a escravização no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, havia um tipo de escravo que eram chamados de homens-tigres. Eles eram chamados de homens-tigres porque eles tinham as costas todas manchadas, porque eles carregavam vasos de dejetos das famílias pelas ruas, e no balançar da ida deles pelas ruas, a urina derramava nas costas e queimava a pele, arrancava a pele da costa. Eles andando no sol, aquilo descascava, e como eles ficavam com as peles que eram negras, manchadas de branco e negro, receberam o nome de homens-tigres, pelas marcações que eram feitas em suas peles, pelo serviço que eles executavam. Até nisso, a crueldade humana chegou. E a gente vê a nitidez dos detalhes da obra de Humberto de Campos, que Chico Xavier jamais poderia ter condição, em 1938, de ter acesso a alguma informação dessa natureza que hoje enriquece o nosso conhecimento histórico com as obras modernas, mas que tem seus ecos lá atrás na história do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho.
E no contraponto, né, de todos esses horrores da escravidão, o capítulo, né, já no seu final, nos entrega também uma outra estratégia espiritual, que é, na medida dessa parceria com os ingleses, que tinham interesses econômicos, financeiros, para o fim da escravidão, que queriam ampliar o seu mercado consumidor, né, e aumentar a venda das suas máquinas, né, substituindo o braço escravo por máquinas. Então, eles viam nisso uma evolução econômica para eles, não havia ali nenhum fundo maior humanitário, era interesse econômico mesmo, inglês, para o fim da escravidão. Humberto de Campos nos fala que a espiritualidade maior aproveita o ensejo dessa dinâmica tão cruel para fazer revivecer nessa dinâmica de crueldade algumas filigranas de atitudes mais humanitárias. Mas os amigos espirituais, e Humberto de Campos mais especificamente, nos fala que Ismael aproveita esse ensejo de crueldade para harmonizar, são palavras de Humberto de Campos, harmonizar lentamente os interesses espirituais de quantos se haviam estabelecido na pátria do cruzeiro. Harmonizar lentamente como? Incentivando a benemerência, incentivando a prática caridosa, incentivando, a princípio e a priori, o que era de fachada dentro das instituições religiosas, dentro dos ritos religiosos. Então, muitos padres, né, acolhiam escravos e utilizavam os escravos de uma forma mais atenuada para o preparo do ofício da igreja. Inclusive, uma curiosidade que semana passada eu descobri, que Zumbi dos Palmares foi, até os seus 15 anos de idade, Zumbi dos Palmares, o grande ícone, né, da rebelião e da revolução negra contra a escravatura, Zumbi dos Palmares foi, até os seus 15 anos, cativo, escravizado, né? E ele nasceu livre e depois foi escravizado, e ele consegue fugir aos 15 anos de idade. Mas ele fugiu de uma igreja, onde ele era escravo privativo de um padre. E o padre utilizava Zumbi dos Palmares para o preparo da missa. Imaginem isso. E ele ganhou o nome de Francisco. Zumbi dos Palmares foi batizado, né, dentro do catolicismo, de Francisco. Então, a gente percebe que essa aproximação, né, apesar de toda a dinâmica cruel, ela vai acontecendo lentamente, né, Elahá e Denise, aos pouquinhos. Não pode ser um processo brusco, porque tem que existir o amadurecimento da sociedade nessa direção. E veja, é importante ressaltar aquilo que a gente já conversou outras vezes. Nós possuímos um planejamento espiritual que se foca numa direção. A escravidão não faz parte desse planejamento. O homem sopra numa direção diferente e a espiritualidade vai aproveitando as condições que a gente possui para que a gente consiga realizar o trabalho de crescimento nosso ao longo do tempo, ao longo dos séculos. Então, a sociedade caminha muito devagarinho, porque é necessário que a gente se convença de determinadas coisas profundamente para exercer a melhoria, independente das pressões sociais, né? Porque vem de dentro de mim o desejo de não mais querer um determinado modelo de sociedade. E nós temos uma pergunta do Roberto, que ele questiona o seguinte: olá, queridos. A raça indígena presente nas matas, somadas à raça negra escravizada, compõe duas raças em que estado de adiantamento, considerando a raça branca tão avarenta e ambiciosa? Nós não podemos dizer que obrigatoriamente a pessoa, por ter a pele negra ou ter a pele indígena, ela seja um indivíduo de uma condição espiritual mais atrasada do que outras pessoas, ou mais adiantada, porque a cor da pele não determina a condição espiritual de ninguém.
de tal sorte que não existe, na ótica que a doutrina espírita apresenta, nenhum tipo de conexão entre cor de pele e evolução espiritual. Nós sabemos hoje, pelos estudos que são feitos, que os egípcios eram negros. O povo egípcio, aquele povo lá do faraó Menefetá, aquele povo lá do Akhenaton, o povo do Tutankhamon, eles hoje, quando o pessoal faz reconstituição em função da ossada que eles possuem, eles veem que eles têm traços negros. Eles estão ali na costa do Congo, ali do Sudão, quer dizer, o Sudão é que é a origem do rio, no Lago Vitória, é o surgimento do rio Nilo. Então, há uma proximidade muito forte com a Arábia, com a África subsaariana, e, evidentemente, eles têm componentes que são negras na constituição desses povos. E, por esse motivo, a leitura que a gente tem que fazer, ela não pode passar pela cor da pele. Nós temos muitas pessoas que vivem dentro de ambientes que são de peles negras ou de pele indígena, que são espíritos extremamente evoluídos e que estão ali num processo de aprimoramento. Agora, evidentemente, nós também temos entre os indígenas uma quantidade satisfatória de indivíduos que estão em processo de aprendizado. O que determina isso? O modelo de sociedade que eles criam. Então, não é a cor da pele. Olha o modelo de sociedade que cria. Veja o modelo de sociedade. E você tem muitas nações na África com modelo de sociedades incrivelmente desenvolvidos. Você tem. Como você tem modelos de sociedade brancas extremamente atrasados e desenvolvidos. Você tem modelos de asiáticos extremamente desenvolvidos. Você vai no Japão, nossa, que coisa! Mas você tem no Sudeste Asiático sociedades com os olhinhos puxados, que também não são desenvolvidas. Então, não é a cor da pele, não é o formato do olho. O que caracteriza, na verdade, é o espírito que ali habita. Então, se você pega um grupo de indivíduos que constitui uma sociedade que tem uma forma de viver e de se organizar muito parecida com as histórias do homem primitivo, então a gente vai dizer, olha, esses indivíduos, não pela cor da pele, mas pela estrutura de sociedade que eles criam, eles são espíritos em processo ainda de amadurecimento, são crianças espirituais. E eu encontro muitas pessoas que hoje vivem em comunidades indígenas. Eu sou do IBGE, então eu trabalho com comunidade indígena o tempo todo, visitando, conversando, interagindo. E aí chega na comunidade indígena, o cara tem picape, o cara tem internet, sinal de Wi-Fi, conversa com o cacique, eles, não, a gente vai, não, vamos fazer o censo, sim, sentar com as pessoas, vamos conversar, vamos debater, e a gente vai, conversa, eles têm o maior interesse em ser contabilizado para poder ser percebido pela sociedade, para que as políticas públicas aconteçam. Não são pessoas em nada menos inteligentes ou menos capazes do que outros. Por quê? Porque são espíritos que, independente de terem uma cor de pele essa ou aquela, isso não determina. E assim, eu sei que é ficção, mas só para ilustrar, quem já assistiu o filme Avatar, dá para fazer a pergunta: quem é mais evoluído? O povo de Pandora ou o povo tecnológico que pisou ali? Então, essas questões precisam ser refletidas por nós. Saber lidar com a natureza, viver em harmonia com ela, independente de tecnologias extraordinárias, também tem que ser considerado como um processo evolutivo. O ideal é desenvolver todos os flancos juntos, mas não é a tecnologia que nos dá obrigatoriamente a condição de dizermos que somos melhores do que os outros. Eu gosto muito de uma expressão, respondendo ainda ao Roberto, né? Que o próprio autor espiritual utiliza nessa obra, eu agora não vou saber citar em qual capítulo, que ele fala que esse amálgama de raças, né, que constitui justamente esse pano de fundo para a construção da pátria do Cruzeiro, se constitui em pedra angular desse projeto, dessa missão da terra brasileira para o mundo. E aí, quando ele fala em pedra angular, ele vai nomear as características e as virtudes de cada raça. A raça branca aqui aporta com o quinhão da esperança, o quinhão de uma página renovada, né? A possibilidade de poder
iniciar uma nova vida num novo contexto. Porque quem vem para cá primeiro, e nós falamos sobre isso, né, Larra? É o expurgado europeu. É aquele que havia sido condenado à morte e que foi colocado aqui em terras brasileiras para colonizar mesmo, para ocupar o espaço. Então, esse homem branco, ele aqui aporta dentro desse aspecto e com esse valoroso sentimento da esperança, de fazer acontecer algo, né? Já o negro, né, o escravo, o braço forte escravo, ele nos entrega, acima de tudo, né, o exemplo da humildade, o exemplo da superação, né, da resistência, de, apesar de todas as adversidades, ainda poder amar o filho branco do patrão que o castiga, da negra escrava que amamenta o filho da casa grande e se torna para ele referência moral, referência maternal, porque a grande senhorinha da casa grande não queria, né, se ocupar de uma certa forma, prejudicar o seu corpo branco, feminino, com o processo da amamentação, e entrega esse processo à escrava, que se torna, nesse momento, mãe e exercita a maternidade, exercita o acolhimento, exercita o suporte. Né? Então, essa é a contribuição do negro. E a contribuição do indígena, que nos ensina poder, que nos ensina energia, né? Que nos ensina bondade, no sentido que recebe o colonizador sem nenhum tipo de resistência, sem nenhum tipo de sentimento de apartar o novo. Então, são muitas contribuições que formam, né, no seu todo, essa pedra angular. Quem está conosco também, professor Opa! Otacílio. Quantos de nós participamos desses tristes eventos? Ah, meu Deus, quanta coisa para consertar! Sem dúvida nenhuma. Então, é importante dizer que a gente, quando fala assim, Brasil, coração do mundo, que Brasil, coração do mundo, com essa mancha toda, a mancha não era para existir e talvez tivéssemos uma sociedade muito mais fraterna, muito menos cheia de problemas sociais, se nós mesmos não tivéssemos construído lá atrás esse modelo perverso social. Então, se a gente hoje tem tantas dificuldades de manter o equilíbrio da nossa sociedade, reduzir as pressões sociais, isso se deve em grande monta da raiz aonde se forjou a sociedade brasileira com esses desequilíbrios tão profundos que a gente encontra no nosso modelo, né? Só para aproveitar que ainda fazer uma amarração final com a questão da Inglaterra, né? A gente sabe que em determinado momento, né, esse processo do caminhar para a abolição da escravatura foi acontecendo paulatinamente, lentamente. Primeiro teve a lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico, depois teve a lei do ventre livre, se eu não me engano foi essa sequência, depois veio a lei dos sexagenários. Saraiva Cotegipe. Exatamente. E depois, por último, a culminância da proibição, né, da escravidão como um todo, assinando a Lei Áurea Princesa Isabel, saudosa Princesa Isabel. Então, meus irmãos, esse processo todo, ele tinha como pano de fundo, né, todo o interesse econômico inglês também, só que portugueses e governantes e dirigentes assinavam os tratados, assinavam as leis, mas eram leis para inglês ver. E daí vem a expressão para inglês ver, porque esses tratados, esses acordos eram assinados na teoria, mas na prática eles não eram executados. E, por exemplo, nas antigas, né, usinas de cana-de-açúcar do Nordeste, Pernambuco, né, todos aqueles arredores, Recife, Olinda, enfim, eram grandes áreas produtoras de cana-de-açúcar e tinham seus engenhos. Muito depois da proibição da escravidão, esses senhores fazendeiros, senhores de engenho,
continuavam recebendo o tráfico ilegal de escravos, porque, na verdade, a Lei Áurea foi assinada, mas a coisa acontecia muito para inglês ver. Então, pode ser, a gente não tem muito aí a precisão do tempo. Trabalho escravo no Brasil tem até hoje, né? Em outras conjunções e situações, mas tem até hoje. E faz sentido, né, esse para inglês ver. Agora que a gente fica sabendo o porquê dessa expressão. Aproveitei para dar uma olhada aqui, e aí encontrei umas colocações na internet, não posso garantir que seja exatamente isso, mas foi uma informação que eu tive, que depois do final da escravatura, começou um mercado negro de pessoas vindas da África. Mesmo tendo extinguido já a escravidão, eles continuaram trazendo de maneira irregular as pessoas que vinham nos navios que vinham da Angola, que traziam galinhas. Não tem galinha da Angola? Então, os engradados de galinha da Angola vinham com as galinhas da Angola e, embaixo das galinhas, escondidos, vinham os negros para a escravização. Então, o porto de Galinhas, que era onde desembarcavam as galinhas, desembarcavam escravos clandestinos também. E a Isa fala, porque estava proibido o comércio de pessoas, então diziam que eram galinhas. E números, tá? Não é para tirar o sono de ninguém, não. Mas eu recuperei aqui um quadro que eu fiz em Alahá, você que é do censo aí, números do tráfico de escravos ao longo dos séculos aqui no Brasil. Eu vou falar muito rapidamente, vou abrir aqui e vou ler. Em milhares, estimativa do número de africanos desembarcados em milhares de indivíduos. Então, no século XVI... Você pega esse número e dobra, tá? Porque isso, o que saiu de lá porque era o que... Exatamente. Pouco se apontavam números nesse período, né? Então, exatamente isso. No século XVI, 1551 a 1600, 50 mil escravos. Pula para o século XVII, 1601 a 1650, 200 mil escravos. Pula para a segunda metade do século XVII, 1651 a 1700, já sobe para 360 mil escravos. Século XVIII, 1701 a 1740, 605 mil escravos. Aí vem o ápice, o clímax, né? Que é justamente nesse período nosso, do capítulo de hoje, nos tempos dos vice-reis. 1.095.000 escravos entre 1741 e 1800. E aí vai declinando, graças a Deus. 1 milhão, primeira metade do século XIX, 712 mil, aproximadamente, já indo para o finalzinho da primeira metade do século XIX, e aí, após a abolição da escravatura, já em 1851, 6,4 mil indivíduos traficados, né? Porque aí a gente está falando de africanos que desembarcam, né? Então são oriundos do tráfico. Não dos nascidos no Brasil, mas apenas daqueles que foram traficados. Gente, nosso próximo encontro, vamos falar sobre Pombal e os jesuítas, no capítulo 13. Maravilha. Que dia bom, né? Olha que vai ser também um estudo, com certeza, com muita emoção nesse dia. Olha, eu queria sugerir que os que estão querendo conhecer um pouco mais sobre o jesuitismo, que assistam o link que a Denise vai colocar. Esse filme ele é gratuito hoje, ele está no YouTube. É um filme chamado A Missão, com Robert De Niro, de 1986. Conta as missões dos jesuítas em terras argentinas e brasileiras. Vocês vão ver o quanto de perversidade pode existir da criatura humana. E o trabalho gigantesco da Igreja Católica em favor dos jesuítas. Quem assistir e não chorar,
Ergue o passaporte para a regeneração. O filme é extremamente emocionante, tem cenas homéricas. Gostaria que aqueles que assistissem vissem a cena em que Robert De Niro escala uma montanha, carregando dentro de uma rede todas as armas que ele usou na época que era comerciante de escravos. Ele, depois que se arrepende, vai carregar as armas dentro de uma rede, subindo uma escalada, como se aquilo fosse o remorso que ele arrastasse dentro de si, carregando aquele peso imenso dos metais, fazendo barulho pelas pedras, ele subindo a escadaria, a montanha, com aquele peso imenso sobre as costas, e ele puxando aquilo para cima como fosse o peso da própria culpa, subindo a montanha. Uma cena espetacular, extraordinária. O filme todo é lindo. A música é linda, a paisagem, né? A fotografia é espetacular. E a cena de quando, não vou contar o que tem, mas a cena de quando o bispo vai visitar a igreja, ele entra na nave da igreja para ver os índios, e o que ele vê lá dentro, eu não vou contar, porque é impressionante demais. Jorge, você faz a nossa prece de encerramento? Faço sim. Vamos orar? Senhor dos nossos corações, nesse momento que tu nos conferes para que possamos te buscar pela oração, nós queremos mais uma vez te agradecer pela oportunidade sagrada de retornarmos ao corpo físico para viver em terras brasileiras. Que as informações que tu nos concedes pela literatura espírita, pela reinterpretação dos nossos próprios destinos sob a ótica que a doutrina espírita nos confere, nos seja instrumentação suficiente para valorizarmos cada pôr do sol, cada nascer do sol em terras brasileiras, considerando no íntimo das nossas almas que tu, Senhor, nos concedeste mais um dia para que estejamos entre os homens. Concede-nos assim o dom de valorizarmos cada minuto e cada hora que tu nos dás, no grande processo de transformações das nossas almas, iluminado pela revelação espírita nas nossas vidas. Que o teu amor esteja conosco, Senhor, de todas as coisas, abençoando os nossos melhores propósitos e guardando as nossas almas sob a tua proteção augusta, não somente hoje, mas para todo sempre, sob as tuas bênçãos e a tua infinita paz.